Pessoal, eu fiquei devendo para vocês uma explicação sobre o processo de gametogênese. A gametogênese ela é basicamente um processo de meiose. Então, é a meiose que ocorre nos testículos dos homens e nos ovários das mulheres. Muito importante a gente entender esse processo de gametogênese para que a gente entenda basicamente qual é a função da meiose nos animais, especialmente no ser humano. Então, eu vou colocar aqui algumas lâminas para que vocês possam acompanhar, e esse quadrinho também que eu vou colocar a seguir está no livro. Bom, o processo de gametogênese masculina a gente chama de espermatogênese, e o processo de gametogênese feminino chama-se ovulogênese. Então vocês podem perceber nessa figura que existe primeiro um processo aqui de proliferação de células, tanto na porção masculina quanto na feminina, uma proliferação de células diploides, até que essa célula diploide ela vai entrar em meiose, meiose 1, depois meiose 2, até o processo de diferenciação, formação dos gametas. Na diferença aqui, a gente vê que na espermatogênese, os 4 gametas formados ao fim da meiose são viáveis. No caso da ovulogênese, nós vamos ter um gameta viável, que é o óvulo, e outros 3 que eles vão se degenerar. Então, a cada processo de gametogênese, no caso da espermatogênese, nós temos 4 células viáveis, no caso da ovulogênese, uma célula viável. Bom, vou voltar lá para vocês com um pouco mais de detalhes para cada um dos 2 processos. Na espermatogênese, a gente observa que a célula precursora dos espermatozoides, o nome dela é espermatogônia. A gente vai ver isso nos óvulos, que é a ovogônia. No caso da espermatogônia, são células diploides e elas vão passar por um intenso processo de multiplicação, de mitoses mesmo. Então, as espermatogônias se multiplicam, isso nos testículos, elas ainda são células diploides, até que a gente vai mostrar aqui o que vai acontecer com uma espermatogônia. Ela vai passar por um processo de crescimento, formando aqui o espermatócito primário. Isso significa que o material genético se duplicou. Então, o espermatócito primário também é uma célula diploide, só que já aqui o DNA já se encontra duplicado. O espermatócito primário ele vai se dividir, no caso na meiose 1, formando 2 células filhas, né? Aí a gente vai ter aqui a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, e o espermatócito primário vai formar 2 espermatócitos secundários, ou espermatócitos 2. Estas células, como elas fizeram a meiose 1, elas já serão células N. Então ocorreu aqui a separação dos cromossomos homólogos, então o espermatócito 2 já é células N. O DNA está ainda duplicado. Então a gente vai ver aqui a meiose 2 para formar 2 espermátides. Então cada um dos espermatócitos 2 formarão 2 espermátides. Também N, só que aqui os cromossomos estão simples. Então, enquanto de espermatócito primário para espermatócito secundário, a gente teve uma redução no número de cromossomos, isso porque separaram os homólogos, na formação dos espermatócitos, a partir dos espermatócitos secundários para as espermátides, vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Então aqui a célula já era N, formando 2 células N com cromossomos simples. E aí a gente vai ter um processo de diferenciação. As espermátides são células que ainda precisam de se diferenciar em espermatozoides. E a gente chama esse processo aqui de espermiogênese. A diferenciação é a formação basicamente da cauda do espermatozoide e dos componentes aqui que nós vamos ter, né, na parte da cabeça do espermatozoide. Então a espermatogênese é o processo como um todo. Tá? E a espermiogênese é só o processo final aqui de diferenciação dos espermatozoides. Então, a partir de uma ovocônia,
A gente pode pensar, uma ovogônia forma um espermatócito primário que entra em meiose, forma 2 espermatócitos secundários que vão entrar na meiose 2, formando 4 espermátides que se diferenciam em espermatozoides. No caso da ovulogênese, as células precursoras do óvulo nós chamamos então de ovogônias. Okay? As ovogônias também são células diploides. E uma ovogônia vai então duplicar o seu material genético, formando aqui o ovócito primário. Então, o ovócito primário também é uma célula diploide, que entra na meiose 1. Na meiose 1 ocorreu separação dos cromossomos homólogos, então forma um ovócito secundário e um glóbulo polar. Esse glóbulo polar aqui, a gente vai ver que ele vai dar origem aos segundos glóbulos polares e vão se degenerar, não são gametas viáveis. Mas esse ovócito secundário vai então aqui sofrer a meiose 2, onde ocorre a separação das cromátides irmãs, onde uma das células não tem viabilidade, que seria um glóbulo polar secundário, o segundo glóbulo polar, e a outra célula é viável, que é o ovócito 2. Então, nesse caso, o ovócito secundário vai formar aqui o óvulo no processo de diferenciação celular. Esse processo como um todo, a gente vê que só uma das células ela tem viabilidade. Então, de cada uma ovogônia, que vai formar um ovócito primário, que vai fazer a meiose 1, depois o ovócito secundário faz a meiose 2, nós vamos obter apenas um gameta viável. No caso, a gente viu da espermatogênese, as 4 células finais têm viabilidade. Aqui na ovulogênese, que ocorre nos ovários das mulheres, só uma dessas células, no final, depois da diferenciação, o ovócito 2 vai formar um óvulo e só uma das 4 células tem viabilidade para a fecundação. O que é importante entender é que o processo de meiose, para formar tanto o espermatozoide como o óvulo, que a gente viu a ovulogênese e a espermatogênese, formarão células N. Então, os gametas humanos, os gametas dos animais, são células haploides. Eles não têm 23 pares de cromossomos. Eles têm apenas 23 cromossomos. Um cromossomo representante de cada par, tanto no espermatozoide quanto no óvulo. Então, é só um cromossomo, não um par. Isso significa, então, que nos gametas não há pares de cromossomos. Cada gameta contém apenas a metade do número de cromossomos das outras células do corpo. Então, no caso dos homens, a espermatogênese ocorre nos testículos e vai formar então aqui o espermatozoide, com 23 cromossomos. No caso das mulheres, lá nos ovários, ocorrerá então a ovulogênese para formar um óvulo também com 23 cromossomos. O processo de fecundação aqui gera a célula ovo, o zigoto, onde metade dos cromossomos da célula ovo do zigoto são originadas a partir do óvulo e a outra metade do espermatozoide, reconstituindo então no zigoto ou na célula ovo o teor diploide de cromossomos, ou seja, os pares de cromossomos. E a partir daí, essa célula ovo, esse zigoto, vai sofrer várias divisões de mitose, até formar milhões, trilhões, quatrilhões de células no indivíduo, no novo ser humano, no indivíduo adulto. É importante aqui entender que o óvulo e o espermatozoide são células N. Depois que ocorreu aqui a mistura desse material genético, o zigoto fica com cromossomos duplicados, na verdade com pares de cromossomos e não duplicados, e esses pares de cromossomos, essa célula ovo-zigoto, se torna uma célula diploide. A partir daí, todo o desenvolvimento embrionário se dá por mitose. Aqui a gente mostrou só um pedaço do desenvolvimento embrionário. No caso específico da questão número 7, que muitos de vocês colocaram com uma dúvida naquela proposta que a gente tinha colocado como atividade, diz o seguinte, que nas mulheres uma ovogônia diferencia-se em ovócito primário, que sofre a divisão 1 da meiose. Dessa divisão resultam o ovócito secundário e a outra célula chamada
primeiro corpúsculo polar. Ao final da divisão 2 da meiose, o ovócito secundário origina duas células, o óvulo e o segundo corpúsculo polar. A pergunta é: quantos cromossomos existem na ovogônia, no óvulo e no segundo corpúsculo polar? Bom, então a gente sabe que na ovogônia, como ela é uma célula 2N, a ovogônia então tem 46 cromossomos. O óvulo já é uma célula N, com 23 cromossomos. O segundo corpúsculo polar também já é uma célula N, porque passou pela segunda meiose, com 23 cromossomos também. Mas a gente sabe que só o óvulo tem viabilidade para a fecundação. Na letra B diz o seguinte: admitindo-se que a quantidade de DNA da ovogônia é X, quanto DNA existe no ovócito primário, no ovócito secundário, e no primeiro e no segundo corpúsculos polares? Bom, nesse caso aqui da letra B, nós não vamos falar em ploidia, ou seja, N ou 2N, se as células têm 46, ou seja, pares de cromossomos, ou se apenas um de cada par, N cromossomos. Aqui não, aqui a pergunta é de DNA, a quantidade de DNA. Então vamos lá. Começando do ovócito primário, quando a gente observa o ovócito primário, o material genético, se a ovogônia tinha uma quantidade de DNA X, o ovócito primário apenas duplicou o material genético, então o material genético ficou 2x de DNA. Já o ovócito secundário, como a gente parte do pressuposto que ocorreu a meiose 1 e ocorreu então a separação dos cromossomos homólogos, a gente vai observar que no ovócito secundário, de 2x passou para um teor X de DNA. E, consequentemente, o primeiro globo polar também tem uma quantidade X de DNA, uma vez que o ovócito secundário e o primeiro globo polar foram formados juntos a partir da meiose 1. Muito bem. O segundo globo polar, ele vai ter uma quantidade, como ele é formado a partir da meiose 2, da separação das cromátides irmãs, o segundo globo polar vai ter uma quantidade X sobre 2 de DNA, assim como o óvulo. Ok? Então, as respostas dessa atividade.